Vai começar mais um JF Cast, o podcast da Justiça Federal da Bahia. Meu nome é Marivaldo Muniz Barreto. Entrei na Justiça Federal através do concurso em 1985. Assim, estive lotado em vários setores aqui na Justiça. Primeiro eu fui lotado na primeira vara no setor de execução penal. Depois surgiu uma vaga na administrativa para onde eu fui como agente de segurança, que eu entrei no concurso como agente de segurança. Bom, quando eu entrei na Justiça Federal, eu praticamente não conhecia a Justiça. Soube da Justiça por intermédio de uma amiga do TRT, onde ela me incentivou a fazer esse concurso. E, na verdade, a Justiça ficava a menos de 200 metros da minha casa. Então, a impressão que eu tive, para mim, era um espanto. Era a Justiça Federal, então, naquela época, todo mundo tinha um certo receio da Justiça Federal, mas a impressão foi muito boa. Quando eu entrei, senti que era uma grande família isso aqui. Na verdade, tinham poucos servidores. No meu concurso, entrou a média de 120 pessoas e na Justiça só tinha 90 servidores naquela época. Então, era uma grande família isso aqui. Trabalhar na Justiça, para mim, repercutiu positivamente, porque eu acho que eu cresci na Justiça e dei a minha parte também para a Justiça. Então, houve uma troca, eu acho que foi muito salutar isso. A mudança da Justiça do prédio velho para este, realmente para a gente foi um choque, porque antes praticamente sentava um quase que no colo do outro, então um esperava o outro levantar para poder sentar. Então era uma grande união que tinha. E quando veio para aqui, realmente ficou muito distante um servidor do outro, e realmente até as varas ficavam muito grandes com poucos servidores dentro. Entendeu? Depois não, que começou a encher, foi tomando outro rumo. Realmente aquela ligação de família que tinha nesse prédio se perdeu. Meu primeiro setor foi em execução penal, onde eu fiquei quase 4 meses, e realmente eu fiz uma reformulação lá em termos de arquivos. Eu criei padrões para poder facilitar o manuseio dos processos na execução. Realmente agilizou muito o serviço. Depois eu fui para a área administrativa, que surgiu a vaga de motorista, e com uma média de 6 meses eu fui para serviços gerais, que era uma supervisão que tinha onde se cuidava do prédio. Era o síndico do prédio, digamos assim, quem fazia tudo. Fiquei uns 3 anos lá. Depois fui convidado para a implantação do Pró-Social, onde foi eu e o Andrei Chirambes, nós fomos para Brasília. Antes fizemos uma pesquisa aqui de mercado, levamos para Brasília, ficamos lá uma média de 90 dias só elaborando o programa. Quando nós já voltamos com o programa implantado. Andrei ainda ficou comigo no Pró-Social mais um ano e meio. Depois ele saiu para a Procuradoria e eu toquei o programa sozinho. Levei nessa história aí 26 anos de Pró-Social. Durante o meu percurso houve muita mudança, principalmente na área de tecnologia, que veio para contribuir muito. Que antes o serviço era muito moroso e era tudo manual e realmente se complicava. Então, como tinham poucas pessoas, na época no início era eu, Chirame e Eliette. Eram os 3 para atendermos uma média de 1.000 e poucas pessoas. Então, era o preenchimento de guia, tudo isso era feito à mão. Aí, com a informatização, veio muito agilizar o nosso trabalho. Então, nos dando tempo para poder fazer o outro lado social, ao qual o Pró-Social se propunha. Entendeu? Que na Justiça não tinha um assistente social, não tinha um psicólogo. Então, tudo isso caía em cima da gente. Nós que
segurávamos essas pontas e tentávamos resolver da melhor maneira possível essas coisas. Hoje a justiça cresceu muito e com isso realmente ela precisou de um mais cerco. Eu acho que a administração limita muito os servidores hoje, talvez pelo tamanho que ela esteja hoje. No caso, no ProSocial mesmo, eu tinha liberdade plena para poder resolver quase tudo, entendeu? A menos quando era uma coisa que excedia da minha alçada, que eu sabia que excedia, eu pedia autorização ou à direção do foro ou ao tribunal. Hoje em dia, eu acho que até o ProSocial hoje ele é limitado, ele não faz nada, não tem pulso para poder decidir nada. E eu acho que isso precisa mudar. E não só no ProSocial, como em toda a área administrativa. Isso é questão de gestão. O serviço que eu fazia, eu sempre gostei. Porque para mim não era serviço, não era obrigação. Eu fazia porque realmente me sentia bem. Eu não aceitava ver um colega em uma situação difícil e não tentar resolver. Tanto que cansei de sair de minha casa 2, 3, 4 horas da manhã para ir ao hospital, ou até mesmo na casa de servidor para resolver um problema mais sério que ou ele ou a família me chamava, tipo caso com drogas, que eu cansei de sair de madrugada para internar colegas, entendeu? Ou ser chamado no hospital por ter uma colega ou uma dependente que tentou suicídio. Isso realmente para mim era gratificante, que eu chegava lá e conseguia reverter as situações. Para mim era muito bom e eu acho que foi a parte mais gratificante para mim durante esse período todo que eu fiquei no ProSocial. Quando eu saí do ProSocial, eu fui para a administração do GEF, para a coordenação. Fiquei lá quase 2 anos e próximo à minha aposentadoria, continuei lá, me aposentei no GEF, mas já sem a coordenação. Foi o período que eu estava dando para desacelerar. Eu, com tudo isso, eu me sinto muito gratificado por tudo que eu fiz. Como eu falei, não era um trabalho, era uma dedicação. Fazia por prazer. E eu acho que todos na Justiça Federal não podem esquecer que prestam serviço, ou interno ou externamente, e prestam serviço para alguém. Então preste com carinho, sem pensar em trabalho. É uma dedicação. É você servir para ser servido. Não tem coisa melhor do que servir.